Esta é a voz da profecia. Cumprimentamos quantos estão em sintonia com esta emissora e convidamos-los para compartilhar a inspiração da música e mensagem deste nosso novo programa. A tônica de algumas das nossas recentes palestras foi que vivemos no tempo do fim da história do pecado e que o tribunal divino decide agora os destinos de todos os homens. Pois quando Cristo voltar, Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso implica prévia decisão de quem será salvo e quem será condenado. A obra de julgamento agora feita no céu foi representada a Daniel, profeta de Deus, como a purificação ou justificação do santuário ou templo de Deus que está no céu. Esse santuário celeste, simbolizado pelo santuário terrestre do antigo povo escolhido, representa o reino de Deus. No dizer do professor Desmond Ford, o santuário era um microcosmo, uma miniatura do reino divino operando entre os homens. Ele representa Deus e o seu povo na terra. Mais que isto, representa a religião do céu, a religião das Escrituras. A purificação do santuário envolve uma vindicação do caráter de Deus, difamado pelos sofismas do diabo, e uma vindicação do seu desprezado e perseguido povo. Ela envolve ainda uma vindicação ou restauração da religião provinda de Deus, torcida e obscurecida através dos séculos. Como profetizado, o arqui-inimigo de Deus, usando instrumentos humanos, deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Daniel 8, versículo 12. Essa obra de purificação do santuário de Deus que está no céu deveria vir no fim do período profético de 2.300 anos, isto é, 2.300 anos. Daniel 8, 14. Em precedentes palestras, demonstramos que esse período começou em 457 a.C. e terminou em 1844 da nossa era. Demonstramos também que a purificação do santuário celeste representa a fase investigativa do juízo final. Simultaneamente com essa obra no céu, deveria ser feita na terra a proclamação de uma mensagem especial do céu. A profecia disso está no 14º capítulo de Apocalipse, onde lemos palavras do apóstolo João: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Notemos o anjo, que representa mensageiros humanos sobre a terra, tinha um evangelho eterno para proclamar. Na sua essência, a mensagem desse anjo é o evangelho, o mesmo evangelho de todos os tempos. Desde a entrada do pecado, Deus só teve um evangelho, o anúncio de salvação mediante o seu Filho. A mensagem é para todos os homens, para cada nação e tribo e língua e povo. Ela proclama o Evangelho dando ênfase ao fato de que chegou o tempo do julgamento, de que o tribunal divino está em sessão. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Que solene anúncio! Como uma mensagem destinada a reafirmar os grandes ensinos do céu, a nós transmitidos mediante as Escrituras, essa pregação dá ênfase às seguintes verdades básicas da religião cristã, entre outras. Primeira, a Bíblia como a inspirada palavra de Deus e suprema autoridade em matéria de fé religiosa. Segunda, Deus como Criador do mundo e do que nele há. Deus criou o mundo em 6 dias e 24 horas. Digno de nota é o fato de que a mensagem desse anjo inclui as palavras: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Isso constitui uma negação da teoria da evolução e uma reafirmação do relatório do Gênesis, capítulos 1 a 10. Terceira, Jesus Cristo como único, mas todo suficiente Salvador do homem. Como nosso sumo sacerdote e nosso único mediador no céu, Cristo é o centro da obra redentora e a ele deve o pecador ser dirigido. Nas palavras do apóstolo Pedro, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, afora o nome de Jesus, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, versículo 12. Quarta, a salvação é alcançada tão somente sobre a base da fé em Cristo, não sobre a base das nossas boas obras.
para nos perdoar os pecados e nos libertar da condição de pecadores, numa palavra, para salvar-nos, para nos dar um viver sem pecado, Deus pede tão só que creiamos no seu Filho, como quem expiou, pagou a nossa culpa na cruz. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom ou dádiva de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Quinta, a eternidade e imutabilidade da lei de Deus, constituição do governo divino. Os 10 preceitos dessa lei estão em vigor hoje, tais como Deus os deu no Sinai, e se acham relatados em Êxodo 20, 3 a 17. Sexta, a lei serve ao propósito de mostrar o pecado ao pecador e constitui a norma do reto viver ao que foi salvo, isto é, foi mudado, transformado mediante a fé em Cristo. Sétima, o dia de repouso que Deus instituiu no final da semana da criação, Gênesis 2, 1 a 3, e pelo quarto mandamento da sua imutável lei ordenou fosse observado, continua em vigor hoje. Oitava, por haver pecado contra Deus, o homem ficou sujeito à morte, à cessação da vida. Mas mediante Cristo pode tornar-se vencedor do pecado, a causa da morte, e readquirir a vida eterna. A imortalidade será conferida ao vencedor na segunda vinda de Cristo. 1 Coríntios 15, 51 e 54. Nona, o Senhor Jesus Cristo voltará com poder e glória para buscar os seus filhos e dar-lhes entrada no reino celestial. E o fato de que esta mensagem é proclamada no tempo do fim mostra que a volta do Senhor está próxima. Na mesma visão que teve desta pregação, o apóstolo viu um segundo anjo que dizia: caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse 14, 8. Babilônia, ou Babel, fundada por Nimrod, desde o seu começo notabilizou-se por sua rebelião contra Deus. Ela é símbolo da inimizade a Deus e ao seu povo. No Apocalipse, ela representa de modo especial os sistemas religiosos que se desviaram dos claros e simples ensinos da Bíblia. O abandono dos ensinos do céu por parte de tais sistemas acentuar-se-ia com a aproximação do fim. Hoje, triste é dizer, grande número de professos mestres da religião cristã rejeitam até as verdades que constituem as colunas da mesma, a saber, a encarnação de Jesus Cristo, a sua morte expiatória, a sua ressurreição dentre os mortos, a sua obra mediadora no céu, a sua volta em majestade e glória. Deus, pois, declara tais sistemas caídos. Não só isto, ele diz: retirai-vos dela, de Babilônia, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Apocalipse 18, 1 a 4. Deus convida os que o amam a sair do erro, a se colocarem sobre a plataforma dos puros ensinos da Bíblia Sagrada. Ainda um terceiro anjo foi visto por São João, fazendo a mais severa advertência das Escrituras. Apocalipse 14, 9 a 11. A advertência é contra render culto a sistemas humanos, em vez de rendê-lo a Deus. O produto dessa pregação é descrito a seguir. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Versículo 12. Notemos essas duas características: um povo que observa os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. Aqui temos o verdadeiro alvo do Evangelho: levar os homens a abandonar o mal, o pecado, e a obedecer a Deus. Temos também o segredo dessa transformação: a fé em Cristo. Pela fé no Senhor Jesus Cristo, nosso mal passado é perdoado e somos feitos novas criaturas. Somos feitos cidadãos do céu. Passamos a viver os santos princípios do reino de Deus. Como está escrito: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5, 17. Deus, pois, está restaurando, restabelecendo a verdade religiosa no presente tempo e preparando um povo que, com os fiéis do passado, prevalecerá na prova do julgamento e terá entrada no seu reino. Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Olhei, diz São João, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Apocalipse 14, 14. O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo, e a ceifa, no dizer dele próprio,
é o fim do mundo. São Mateus 13:39. Amigo, são as características deste povo do fim, fé em Jesus e a consequente observância dos 10 mandamentos ou semelhança com Cristo, vistas em ti, são elas vistas em mim? Deus conceda que sejam, pois elas são a marca do seu povo. Ouvem a voz da profecia, programa da denominação dos Adventistas. Em tudo, ensinou São Paulo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Deus quer que lhe exponhamos as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas dores. Quando fazemos isto e lhe pedimos ajuda, Ele nos socorre. Na próxima semana, neste mesmo dia e hora, concluiremos a nossa série de estudos sobre os acontecimentos finais. Não perca, pois, o programa seguinte. Despedimos-nos desejando a todos a guia e a proteção de Deus.